Você acredita que a escravidão acabou? Muitos de nós crescemos ouvindo que a escravidão é uma página virada da história, algo distante, restrito aos livros escolares e aos relatos do passado. Mas será que essa é realmente a verdade? Será que, em pleno século XXI, estamos livres desse horror? Ou será que a escravidão apenas mudou de rosto, de nome e de lugar, permanecendo oculta aos nossos olhos? Então, prepare-se para descobrir uma realidade chocante. Hoje, existem mais pessoas vivendo em condições de escravidão do que em qualquer outro momento da história da humanidade. Trabalho forçado, tráfico humano, exploração sexual, servidão por dívida, casamento forçado. Essas práticas continuam a aprisionar milhões de pessoas ao redor do mundo, muitas vezes bem perto de nós, sem que percebamos. A escravidão moderna está presente em fábricas, plantações, canteiros de obras, casas e até mesmo em grandes centros urbanos. Milhões vivem em silêncio, invisíveis aos olhos do mundo. São homens, mulheres e crianças que têm seus direitos negados, suas vozes caladas e suas vidas controladas por outros. Eles trabalham exaustos, sem esperança de liberdade, muitas vezes ameaçados, isolados e sem acesso à ajuda. Essa é a verdade brutal sobre a escravidão moderna. Ela está mais próxima do que imaginamos, sustentando cadeias produtivas, alimentando mercados e, muitas vezes, passando despercebida por todos nós. Ao longo deste vídeo, vamos revelar histórias, dados e fatos que mostram como a escravidão persiste e o que podemos fazer para combatê-la. Estima-se que mais de 50 milhões de pessoas vivam hoje sob condições de escravidão moderna. Esse número impressionante representa homens, mulheres e crianças de todas as idades, espalhados por diferentes continentes, culturas e realidades. A escravidão moderna não se limita a um único país ou região. Ela está presente em fábricas, campos, cidades e até mesmo em lares aparentemente comuns. Homens, mulheres e até crianças são forçados a trabalhar sem descanso, sem salário digno, sob ameaça constante. Muitos são enganados por falsas promessas de emprego ou melhores condições de vida, apenas para se verem presos em dívidas impagáveis, ameaças físicas e psicológicas, e vigilância permanente. O medo e a falta de alternativas mantêm essas pessoas presas a uma rotina exaustiva, onde seus direitos básicos são negados diariamente. Eles estão em fábricas têxteis, plantações de cacau, canteiros de obras perigosos, bordéis escondidos ou mesmo dentro de casas luxuosas, como empregados invisíveis, sem voz ou proteção. A nova escravidão assume muitas formas: trabalho forçado, servidão por dívida, exploração sexual, tráfico humano e trabalho doméstico abusivo. Por trás de produtos baratos e serviços cotidianos, há histórias de sofrimento e resistência. Reconhecer esses rostos e essas histórias é o primeiro passo para combater essa realidade cruel e silenciosa. Grandes marcas globais, conhecidas por seus produtos de moda acessíveis, terceirizam a produção para fábricas clandestinas em países como Bangladesh, Índia e Vietnã. Essas fábricas, muitas vezes escondidas em becos apertados ou zonas industriais degradadas, operam longe dos olhos do público e das autoridades. Por trás das vitrines reluzentes e das campanhas publicitárias sofisticadas, existe uma realidade brutal. A busca incessante por lucros leva essas empresas a fechar os olhos para as condições desumanas enfrentadas por seus trabalhadores. Milhares de trabalhadores, muitos deles mulheres e até crianças, costuram roupas por até 16 horas diárias, em ambientes abafados e insalubres. Recebem salários irrisórios, muitas vezes apenas alguns centavos por peça produzida. O ritmo é exaustivo e as pausas são raras. A pressão por produtividade é constante e o medo de perder o emprego paira no ar. Para muitos, a fábrica se torna o único lar possível.
dormem em colchões improvisados entre as máquinas, dividindo espaços apertados com dezenas de colegas. A privacidade é inexistente e o descanso insuficiente. Crianças crescem nesse ambiente, aprendendo desde cedo a sobreviver em meio à miséria. Muitos trabalhadores sequer têm o direito de ir e vir. Portões trancados, vigilância constante e ameaças de represálias impedem que deixem o local. O medo e a impotência fazem parte do cotidiano, tornando a liberdade um sonho distante. Tudo isso acontece para que o Ocidente possa consumir roupas cada vez mais baratas, sem imaginar o verdadeiro custo humano por trás das etiquetas. Enquanto as vitrines exibem novidades a cada semana, a vida de quem as produz permanece marcada pela exploração e pelo sofrimento invisível. Em vários países, trabalhadores são forçados a aceitar dívidas abusivas para conseguir emprego. Essas dívidas viram correntes. O empregador passa a controlar tudo: salários, moradia, alimentação. A pessoa trabalha anos, ou a vida toda, sem conseguir sair. O tráfico humano movimenta bilhões todos os anos. Mulheres e crianças são sequestradas ou enganadas e levadas para outros países. Algumas acabam em prostíbulos, outras em trabalhos forçados ou em redes de pedofilia. É um mercado que cresce, alimentado pela impunidade. Mesmo nos países mais ricos, a escravidão existe. Trabalhadores imigrantes ilegais, mulheres em cárcere doméstico, crianças forçadas a pedir esmola. No Brasil, mais de 2.000 pessoas foram libertadas de trabalho escravo apenas em 2024. E esses são apenas os casos descobertos. A escravidão não está no passado. Ela vive entre nós, invisível, silenciosa, brutal, persistente. Mas enquanto fingirmos que ela não existe, milhões continuarão presos a correntes que não podem quebrar sozinhos. É hora de abrir os olhos e agir.